Eu estudei muito Nicolas Flamel, eu sempre fui muito um fã desse cara. E Nicolas Flamel, ele é um alquimista e é da mesma época do tarot. Eu não tinha sacado isso. E quando eu comecei a ler os seus tratados de alquimia, eu comecei a ver que tinha uma coisa que me lembrava uma história. Dizia, engraçado, eu já conheço a história desse tratado de alquimia. Primeiro porque, por exemplo, o Nicolas Flamel, ele fala muito do pai e da mãe. No tarô alquímico, no tarô de Marcélia também, você tem o sol e a lua, pai e mãe. Você tem o rei e a rainha, pai e mãe. Aí você tem o papa e a papisa, pai e mãe. Aí você tem os amantes, pai e mãe. Você tem um monte de coisa lá no tarô que tem uma relação muito grande com os tratados de alquimia do Nicolas Flamel, que fala do DNA, que fala da ancestralidade. Alguma coisa aqui. Mas eu já tinha deixado de ler tarô. Mas vinha na minha cabeça. Quando eu comecei a rever, a reaver esse conceito e relacionar isso com o Nicolas Flamel, eu comecei a pegar aquelas cartas, a organizar e a colocar as relações delas com os signos. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu consegui encaixar o tarô nos 12 signos do zodíaco. E aí eu fiquei encantado, fazia muito sentido. Eu depois comecei a ver, por exemplo, quando o Nicolas Flamel, nos seus postulados, fala da história da humanidade, desde que vem lá Adão e Eva. Foi quando eu tive a certeza, quando o Nicolas Flamel fala da queda do espírito, que aquele tarô era dele. E essa certeza me fez investir no estudo, na pesquisa. Quando você vê o tarô, o que é que você vê? Alquimicamente falando, você vê um oráculo. Na minha cabeça de alquimista, eu tinha um mapa, eu tinha astrologia. Eu já atendia como astrólogo. Eu já tinha desenvolvido os postulados de alquimia que tinham relação com a astrologia. Então, isso para mim já era uma coisa bem familiar. Por exemplo, quando a alquimia vê o espírito, ela vê o espírito como um bolo. Então, o espírito, ele tem os seus conteúdos, mas assim, você sabe onde está? Né? Você sabe onde é que está o coco? Você sabe onde é que está a laranja? Você sabe onde é que está o açúcar? Você sabe? Não, você não sabe. Porque está tudo misturado. Só que quando o cara vem encarnar, ele precisa organizar todo o sistema. Então ele precisa tirar os condimentos dentro dele, ele precisa tirar lá a cenoura, o óleo, os ovos, o Nescau, o açúcar, a banana, o coco, a farinha de trigo, o leite, manteiga, o fermento. Ele precisa separar, porque aqui é tudo separado. Se eu perguntar a você onde está seu dinheiro, você diz. Se eu perguntar onde é que está a sua casa, você dá o endereço. Você vai conquistando as coisas de maneira separada. E onde é que você junta tudo isso aí dentro? Você. Aqui você tem que mostrar os seus temperos, aqui você tem que mostrar os seus temperamentos. Então, como é que se constrói? Então, você tem o universo todo à sua disposição, e é o universo onde você vai encarnar. Então, você aponta lá para esse sol ó, que está aqui, você vai apontar para esse lugar, em volta, na linha do horizonte desse sistema solar, você tem um cinturão zodiacal. A rodinha aí bonitinha, ó, girando sem parar. É o cinturão, ali está subindo. Para a gente que está lá na Terra, aqui, na órbita do Sol, o espírito vem na direção do Sol. Então ele é uma massa, e no momento que ele entra nesse túnel, que é circundado aí pelo cinturão zodiacal, ele vai começar a sofrer dessa força gravitacional. Então, onde está o herói? Onde está o arquétipo do herói dentro do espírito? Ninguém sabe, é como o bolo. É onde está todas as experiências que o espírito viveu com dinheiro, com grana. Não sabe também, porque está misturado, está num bolo. Quando você diz, esse espírito ele teve 300 mil casamentos, e aí, mas aonde está? Dá para saber aí, nessa massa aqui, azulada? Não, não dá. Aí, ó, ele entrou nesse túnel aí, ele vai o quê? Sofrendo a força gravitacional do sistema solar e do cinturão zodiacal. E o que é que vai ocorrer aí? Vai ocorrer que, num dado momento, ele trafegando nesse túnel, sofrendo a ação desses arquétipos que giram aí em torno dele, gira aí o cinturão zodiacal, vai tirando dele o conteúdo. Então, Áries tira o quê? O conteúdo do guerreiro.
Então, pronto, lá no espírito, se você olhar, você já vê lá, ó. Se eu perguntar a esse espírito aqui, onde é que está o seu dinheiro, eu não sei, mas se eu perguntar para ele, onde está gravado nessa memória espiritual todas as lutas que você lutou ao longo de todas as suas vidas? Eu já sei, ó, tá lá. Porque a força gravitacional de Ares puxou o assunto para algum lugar. E a mesma coisa vai acontecer com as outras gravidades. Então você vê aí que essa bola ela se desestruturou. Então aí, Libra, por exemplo, o signo de Libra, no zodíaco, ele é oposto a Áries. A força gravitacional dele vai chupar o conteúdo que tem relação com as suas sociedades, associações, relacionamentos, casamentos. Então, por exemplo, se esse espírito perguntar assim para ele, onde está a tua família? Ele não sabe, está no bolo ainda. E se eu perguntar para ele, ó, você lembra aonde está, na sua geografia, o seu guerreiro e os seus relacionamentos e os seus casamentos e as pessoas com quem você se associou em todas as suas vidas, ele sabe. Porque já está aqui, ó. A partir de agora, essa massa de energia pura ela vai diminuindo e aí o zodíaco vai, por força gravitacional, organizando o espírito em arquétipos. De repente, você quando vai olhando, você já vai vendo todos os condimentos daquele bolo. Ele já não é mais um bolo, ele é uma mesa repleta de condimentos. O primeiro condimento que surge é o condimento de Áries, o guerreiro ali, ó. Depois o touro, o dinheiro. Gêmeos é todos os livros que ele leu, a biblioteca toda. Ó, Câncer aqui, que é a família. Aqui a sua personalidade. É claro que tudo isso aqui de todas as vidas que ele viveu. Aqui você tem os trabalhos, a organização, a disciplina. Aqui você tem os casamentos, as associações. Ali você tem a capacidade que ele tinha de se transformar. Os starts, para dar o salto da transformação. Depois ali, ó, o Sagitário traz todos os seus ideais. Capricórnio, que é a missão, o propósito. Aquário lá, ó, no cantinho. E aí depois Peixes. Se fecha esse ciclo e agora o espírito, ele não é mais energia pura. E aí se aproxima do Sol, um resíduo que fica, ele organiza aquilo que a gente chama na alquimia a sua primeira aura, que vai do vermelho até o violeta. E depois a terceira etapa do processo encarnatório, que é buscar o corpo. Ele encontra na matriz. Pronto. Então, uma pessoa que tem uma capacidade de ver a aura, um sensitivo, quando ele olha para um homem, para uma mulher, ele vê assim, ó, ele vê a aura, vê vermelho ao violeta, ele vê os chakras, e ele vê esse corpo também que está ao redor dessa aura, que é um corpo mais sutil. E essa sutileza é a sutileza espiritual. Então, por exemplo, quando a gente faz um mapa astrológico, nada mais é do que aí dentro a aura e o que são as casas astrológicas? São o oitavo corpo, o corpo celeste, os arquétipos espirituais que foram separados dentro do processo encarnatório. Então, tudo isso eu aprendi com quem? Nicolas Flamel. Tudo isso eu aprendi com quem? Com os alquimistas. Essa foi a grande aula que eles deram para mim. Essa coisa é uma coisa comum, todo mundo carrega. A gente faz isso em consultório. Eu elaboro fórmulas em cima dos mapas. Eu tenho essa experiência já há muitos anos. E aí eu comecei a perceber que eu já tinha visto isso antes. Só que eu vi num padrão mais linear. Isso aí era uma coisa redonda. E aí foi quando eu percebi o quê? Eu estava olhando para esse lugar, eu estava vendo o tarô. E eu estava vendo aí o meu oráculo. Eu estava vendo isso aqui, ó. Isso aí é astrologia pura. Tem uma relação muito grande com as cartas. E aí eu desenhei esse oráculo para fazer uma coisa assim mais de estudo, escrevendo essa história num livro. Fiz os primeiros rabiscos. Conversei com um amigo, que era um artista lá em Belo Horizonte, um artista de rua. E eu falei, vamos fazer junto isso aí. E aí eu criei, ele executou a obra.
também me ajudou muito no processo criativo, porque eu aproveitei algumas imagens que ele tinha feito em vários lugares do mundo, inclusive lá em Bolonha, por exemplo, na Itália, tinha lá um esgoto e ele pintou isso aqui, ó, no esgoto. Tá vendo? Tá vendo essa boca aqui na barriga do demônio? Era dentro de um bueiro. Ele pintou em volta do bueiro essa figura. E eu falei, meu, isso aí é a barriga do meu cão. Então, isso aqui também tem uma participação muito grande desse artista, né? Que é o DMS. Eu cito ele aqui, ó, na capa. Ele está citado aqui dentro como autor também da arte dessa obra. E aí eu comecei a adaptar tarô. E aí criei o oráculo e comecei a usar esse oráculo como um guia quando a gente vê um mapa astrológico. Tem muita informação no mapa, muita. Então o mapa, ele não só tem essa informação, que seria essa informação mais rasteira, né? Que você olha aquela coisa e blá, blá, acabou. Não. Ali você pode ter um monte de coisa na relação com a saúde, você tem os arquétipos. E para a gente, por exemplo, que vive a alquimia, um mapa também pode estar mostrando áreas do corpo. Então você tem a parte superior do mapa, está mostrando aqui a cabeça, né? A altura aqui dessas casas que são a casa correspondente a... Aqui é a casa 10, né? Aqui é a casa 11 e a casa 9, ó, 9, 10, 11. Você tem o quê? Você tem a região dos olhos, né? O seu olhar está aí. Aqui você tem a casa 12, a casa 8, aqui você tem a casa 1, a casa 7. Então, você tem também aí no mapa astrológico a relação com os chakras. Então, uma coisa muito legal quando a gente joga o tarô é que a gente pode fazer uma grande viagem com esse oráculo. E uma coisa maravilhosa, porque o oráculo, ele traz muitas sessões, né? Porque o oráculo fala das nossas lutas, fala dos nossos dinheiros, das nossas posses, do nosso querer. Eu quero isso para mim, eu quero comprar isso, eu quero aquilo. Por aí vai. Fala muito do nosso conhecimento, a nossa capacidade de deduzir, a nossa capacidade de observar no nível inteligência, a nossa inteligência emocional. Fala da capacidade de lidar com a família, que é a nossa base, os nossos pés, nosso chão, da nossa personalidade. Eu sou o Joel, eu tenho meu RG, meu CPF, meu endereço, capacidade que a gente tem de se organizar, de produzir. Fala do casamento, dos relacionamentos,